Essas declarações do secretário de Turismo de Santos e conselheiro do Santos sobre pardos, essas declarações dizendo que todos os pardos são mau caráter, em especial ele se refere aos mulatos, mostra que o racismo específico contra mestiços existe. Quer dizer, tem-se uma ideia propagada no Brasil de que o racismo existe contra negros. Quer dizer, e esse tipo de racismo específico contra mestiços não interessa ser destacado pelos movimentos negros, porque eles procuram enquadrar o pardo dentro da comunidade negra, e inclusive os dados referentes especificamente a pardos sendo absolvidos dentro da comunidade, dos dados da comunidade negra, o que implica numa invisibilização do pardo. Então, para eles não interessa, para os movimentos negristas não interessa que esse tipo de racismo seja destacado. Isso é um primeiro aspecto, que essa declaração nos faz meditar. Um segundo aspecto é o seguinte: se esse senhor que fez essa declaração não fosse branco, será que teria tido esta repercussão na mídia? Se quem tivesse dito isso fosse um preto, quem tivesse dito isso fosse um negro, quem tivesse dito isso fosse um índio, a mídia teria dado esse tipo de destaque? Nós dissemos isso porque nós já fomos ao Ministério Público, já apresentamos ao Ministério Público, Nação Mestiça já apresentou, denúncias contra manifestações racistas feitas por movimentos, por ativistas negros. Houve uma manifestação pelo Dia da Consciência Negra em São Paulo, passearam com uma faixa, desfilaram com uma faixa dizendo que miscigenação também é genocídio. Nós fizemos essa denúncia ao Ministério Público e até agora não sabemos de ninguém que tenha sido punido sobre isso. E a mídia também não deu quase nenhum destaque ao aspecto racista dessa declaração de que miscigenação é genocídio. Miscigenação também seria esse genocídio. Nós tivemos em Manaus, em plena Secretaria de Direitos Estadual de Direitos Humanos, uma pessoa que se identificou como Índia Cocama, que disse que índio que se identificava como mestiço, mestiço não tinha vergonha, não teria vergonha na cara, porque mestiço não era raça e mestiço não existia. Quer dizer, nós também fizemos uma declaração na Polícia Civil, levamos ao conhecimento do Ministério Público e até agora não temos conhecimento nenhum de que alguma providência tenha sido tomada, alguma providência específica tenha sido tomada e a pessoa que fez esse tipo de declaração tenha sido chamada à justiça. E também, eu mesmo, uma vez estive numa audiência pública em Brasília, no Senado, e quando eu fui dizer que eu era mulato, pessoas pessoas de movimentos negros falaram que eu era filho de mula. Na época, o senador Demóstenes Torres até destacou isso, o caráter racista da declaração. A mídia, curiosamente, registrou o fato, mas não mostrou em momento nenhum que os autores das declarações eram pessoas que estavam ali junto com grupos de movimentos negros. Nós também participamos uma vez em Brasília de um evento na Câmara dos Deputados e o deputado federal Vicentinho do PT disse que não era mulato porque não seria filho de mula, que não era pardo porque não seria pardal. Quer dizer, falou isso em plena Câmara dos Deputados. Falou isso falou isso do alto,
da tribuna. Quer dizer, foi registrado, está há anos registrado na internet. E nós não vimos nenhuma manifestação de deputados nenhum contra isso, nós não vimos manifestação de grupos, né, que se dizem combatentes do racismo em relação a isso. Quer dizer, ou seja, ofender pardo, ofender mestiço, é visto, é tolerado, né? É tolerado no Brasil. E nesse caso aí, parece que o destaque se deu excepcionalmente, né? De uma forma excepcional. E eu acredito que esse destaque só foi dado porque o autor é uma pessoa com aparência branca. Eu acho dificilmente, se ele não fosse uma pessoa branca, ou não fosse uma pessoa com aparência branca, isso teria sido dado destaque. Quando nós falamos que existe racismo específico contra mestiço, nós lembramos, né, que isso se dá não só nas pessoas, em pessoas, vamos supor, em pessoas que falam de uma forma do seu próprio sentimento, como dá também entre pessoas que são racistas, vamos supor assim, de carteirinha, racistas organizados. Porque há duas posturas em relação ao mestiço entre os racistas, né? Há aqueles racistas que acreditam que o pardo seja, o mestiço, ele seja um ser inferior à suposta raça superior e superior à suposta raça inferior. Ou seja, a crença de que os nazistas acreditavam em sua maioria que um filho de um preto com um ariano, um mulato descendente de preto e ariano, seria superior ao preto e inferior ao ariano. Mas a maioria deles acreditava que o mulato seria inferior ao preto, né? Acreditavam que o mestiço seria inferior à raça supostamente inferior. Quer dizer, então essa ideia de racismo específico contra mestiço, específico contra pardo, existe, né? Existem registros, né, também, desde a época da colônia, né, de manifestações racistas especificamente dirigidas a mestiços. Não só manifestações de brancos, né? A gente sabia que os jesuítas, por exemplo, eles tinham muitas vezes problemas, atritos, né, com a questão dos pardos, às vezes eles discriminavam os pardos. Existe registro de pardos que foram proibidos de frequentar, de estudar em escolas jesuítas. Quer dizer, mas também havia racismo de índios, né, contra mestiços, né? Quem quiser pesquisa sobre a palavra marabá, que é uma palavra que tem também o significado de mestiço, que era usada pelos índios e que não tinha um significado muito positivo. E no Brasil, por sinal, sob, né, o disfarce de estar denunciando o racismo, se escuta muito falar-se na política de embranquecimento. Quer dizer, na realidade, uma forma disfarçada de racismo contra mestiço é tentar associar as relações interraciais, as relações entre brancos e índias, brancos e pretas, as relações desses grupos que deram origem aos mestiços brasileiros, com políticas de embranquecimento e com políticas de violência. No fundo, é uma forma disfarçada, hipócrita, cínica, né, de dizer que não quer mestiçagem. Então nós mestiços, né, devemos atentar bem para esse fato, que não é um fato isolado, né, e atentarmos para a necessidade de nós defendermos os nossos grupos, defendermos o nosso povo, nos defendemos como mestiços, como um povo mestiço, né? E aqui de novo destaco que, infelizmente, o governo Bolsonaro ainda não mudou a política racial do Partido dos Trabalhadores, da política racial, a política racista dos governos Lula e Dilma e Temer, né, de negar a existência do pardo, de tratar pardo como sendo negro. Infelizmente, o governo Bolsonaro, o Ministério dos Direitos Humanos, a Secretaria Nacional de Política e Promoção da Igualdade Racial, que cuida desse assunto, continua mantendo a mesma política racista do PT contra mestiços. Então, que esse caso
dessa declaração racista contra pardos, né, que seja investigado, que o autor seja, que o inquérito seja feito e que essa responsabilidade seja tomada e que haja as punições de acordo com a lei, mas que também sirva para que políticas contra racismo, contra pardos, contra mestiços, sejam tomadas também, né, pelo governo Jair Bolsonaro. Muito obrigado.